E finalmente chegamos aí no quarto e último elemento da linguagem sonora, com foco na produção publicitária. Estamos falando do silêncio. E de que forma o silêncio, que é a ausência dos sons, pode nos ajudar na construção da nossa narrativa ou do nosso anúncio publicitário? Vamos utilizar a definição de silêncio do Ángel Rodrigues, um estudioso espanhol da linguagem sonora. Segundo ele, silêncio não é a ausência de som, uma vez que a ausência absoluta de som não é possível. Silêncio, na realidade, é o efeito perceptivo produzido por determinados tipos de forma sonora. Isso quer dizer que, mesmo não tendo nenhum dos outros elementos da linguagem sonora, a voz, a música ou os ruídos, nós não necessariamente temos nenhum tipo de som. É o que nós vamos ver agora. O silêncio na linguagem sonora vai valorizar os sons precedentes e os consequentes. Sabe aqueles filmes em que a bomba está quase pronta para explodir e um pouquinho antes da bomba explodir você escuta, entre aspas, aquele silêncio? E até mesmo depois que a bomba explode, fica aquele silêncio no ar. Tudo isso é feito de uma forma que valorize tanto o som que virá, quanto o som que acabou de ser executado. Então veja, o silêncio deve ser utilizado como uma forma de significação e não como uma falha técnica. Se for uma obra audiovisual, nós vamos ter o suporte da visão, então nós vamos saber o que está acontecendo. Se for uma obra somente sonora, nós não podemos deixar o ouvinte na dúvida se aquilo foi uma significação ou uma falha técnica. Então, muito cuidado. Segundo Rodrigues, para o silêncio atingir um valor expressivo, deve-se estendê-lo entre 3 e 10 segundos. Com mais de 10 segundos, esse som de silêncio se torna cansativo ou até mesmo pode ser confundido com uma falha técnica. Afinal de contas, a pessoa está ali ouvindo alguma coisa, não ouve nada e pode imaginar até que uma rádio saiu do ar ou o dispositivo dela tenha dado algum problema, e isso pode ser confundido como uma falha técnica. Se esse efeito tiver menos de 3 segundos, essa suposta ausência de som vai ser ignorada e vai ser decodificada junto com os elementos sonoros, tanto que vieram antes, tanto os que vierem depois, né? Os antecessores e os sucessores. Então, a proposta do Rodrigues é que se eu for utilizar o silêncio como um recurso significativo, ele fique entre 3 segundos e 10. Menos que 3, eu vou confundir o ouvinte com os sons que vão vir antes e depois. E se ele durar mais do que 10, eu posso causar no ouvinte essa dúvida como se fosse uma falha técnica. E de que forma a gente pode classificar, então, o silêncio? Primeira forma, primeira categoria, o silêncio sintático. Ele vai organizar e separar conteúdos, como, por exemplo, entre ou final de textos, que é o caso que está acontecendo agora. Toda vez que eu termino uma frase, eu deixo um silêncio. Você concorda? Outra categoria é o silêncio naturalista, que é aquele que imita a realidade. Então, aquele silêncio deixado entre os passos de uma pessoa, por exemplo, aquele espaço entre um som e outro, ou até mesmo entre a respiração de alguém. E como terceira categoria, nós temos o silêncio dramático, aquele que tem uma representação dramática. Como exemplo, o silêncio usado no suspense, na angústia, na morte, em outras situações nas quais o silêncio se faz necessário para criar essa dramatização ou essa dramaticidade. Você vai ouvir agora a principal arma de quem pratica violência ou abuso sexual infantil. Não fique em silêncio. Denuncie a violência e o abuso sexual infantil. Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar. Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Habitação. Governo de Santa Catarina. E aí, curtiu essa série dos elementos da linguagem sonora?
Obviamente, o nosso foco sempre foi a linguagem sonora publicitária, levando em consideração que os mesmos elementos, a voz, a música, os ruídos e o silêncio, você também encontra na televisão, no cinema e outras mídias também. A gente se encontra em um próximo vídeo. Até mais!